E começamos, agora sim apareci aqui para vocês, para contar como é que tá a cara desta sexta-feira no Brasil. Vamos abrir a janela, vamos começar por São Paulo, que registrou um calorão, a maior temperatura para um dia em dezembro. E a gente está falando em 64 anos, imagens para vocês ao vivo da tranquila Marginal, numa sexta-feira que neste horário, quase 7 da manhã, estaria completamente diferente se não estivéssemos em tempos de festa, Natal, já projetando o Ano Novo, né? Ontem os termômetros por aqui na capital marcaram quase 36 graus, 35,9 graus, calorão. Hoje deve ser mais um dia de calor em São Paulo, bora dar uma olhadinha aqui no mapa, né, para a gente entender, e há inclusive possibilidades de um novo recorde. A massa de ar quente permanece nessa região aqui do Sudeste, né, que pega São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho de Minas Gerais, também impedindo a chegada das chuvas que ocorrem em outras partes do país. E se tem calor em São Paulo, no Rio de Janeiro, então nem se fala, né? A temperatura é muito maior, passou facilmente dos 40 graus. A cidade permanece, inclusive, no nível de calor 3, quando há registros de índices de calor altos, né, entre 36 e 40 graus, e com previsão de permanência desse calorão ou aumento também, quem sabe, né, durante 2, 3 dias. A galera curtindo aí a praia, nesse calor só assim para se refrescar. Não tem jeito, fazer aquela caminhadinha depois, dar um pulo no mar, um mergulho de mar é sempre muito bom, né? A gente está de olho aí nessas imagens, são muito legais, né? Rio de Janeiro, então, com calorão, mas tem alerta, tá? Mas tem alerta 3 de calor. E claro, a gente viu há pouco, conversando com o Bruno Teixeira, ele que está rumo à Praia Grande, uma das praias mais procuradas aqui da Baixada Santista, está acompanhando o movimento das estradas, porque nesse período do ano, a gente sabe muito bem que há um volume muito maior de turistas que seguem para o litoral. E para além disso, a gente tem que estar atento a algumas dicas importantes, como por exemplo, né, como é que fica a situação das praias. Muitas praias também acabam estando impróprias para banho neste momento. A gente tem, segundo a CETESB, que é o órgão que regula e vê ali a qualidade da água das praias, 23 praias estão impróprias para banho e outras 10 ainda estão sendo analisadas. A gente daqui a pouco conversa com o Bruno, assim que ele tiver uma conexão melhor, porque ele está na rodovia, e ele vai explicar para a gente direitinho a condição, né, da água das praias. Sabemos que o litoral é muito extenso, né? Litoral sul, litoral norte, Baixada Santista com muitas praias, mas é sempre bom a gente trazer essas dicas, caso você esteja descendo ou projetando descer para a praia e escolher a melhor, sem dúvida. Olha aí, imagens ao vivo de São Paulo, vazia, impressionante. Me chama muita atenção porque a gente que se locomove por essa imensidão que é chamada a capital paulista, para muita gente a selva de pedras, a gente percebe um trânsito desse na sexta-feira, neste horário incomum, né? Muita gente deixou a capital para ir para o interior, para ver os familiares, ou então no litoral, viajou para outros estados, e aí a gente percebe que a movimentação, apesar, né, de muitos carros circulando, ela é muito menor e muito menos intensa do que dias normais. E a sexta-feira, ela vai ser marcada pela combinação de calor e também umidade que favorecem a formação de instabilidades em grande parte do Brasil, né? Se a gente tem calor, a gente tem também a chuva ocorrendo de uma maneira irregular, mas que pode ganhar força em vários estados. E aí a gente tem riscos de temporais, rajadas de vento e um volume mais elevado, né, nesse período do dia desta sexta-feira, mas principalmente que é muito comum nesse período do ano, que a gente está falando do verão, que é o período mais chuvoso do ano. Destaque para o sul e norte do país. Nos locais onde a gente deve ter a previsão de temporais, as temperaturas, inclusive, seguem altas, tá? A previsão de chuva em Curitiba, Florianópolis e também Rio Branco. Curitiba, máxima pode chegar inclusive a 32 graus, assim como também em Florianópolis, 31 graus, tá? Já em Rio Branco, apesar da temperatura mais amena, 24 graus, a gente tem previsão também de chuva e uma chuva
mais forte, mais volumosa. A gente torce para que essa chuva não venha causando estragos como a gente acompanhou nos últimos dias, nas últimas semanas em algumas localidades. Mas o calorão vai predominar por todo o Brasil. Verão chegou e chegou com força. Com sol, com chuva, como eu sempre digo aqui no Novo Dia, né? Que a sua sexta-feira, a última do ano, seja a melhor possível.